boa tarde. Difícil falar agora depois de uma palestra tão tocante, né? Estou pensando tanta coisa aqui. Eu vim trazer um assunto que é de tecnologia, mas eu quero trazer de um jeito bem light para que quem não sabe nada de tecnologia entenda qual foi o nosso processo, porque quando eu comecei isso, eu não sabia nada de tecnologia. Então, até para passar um pouquinho para vocês, como a gente está num hackathon, eu acho que é temático também, como a gente começa uma ideia e como que vai desenvolvendo até gerar inovação. A gente teve mais cedo um dado aqui, né, de que foi a Maitê que passou, que o Brasil tem muitos empreendedores, mas tem muito pouca inovação. E eu acho que às vezes a gente tem medo dessa inovação, eu tinha, e a gente está conseguindo desenvolver isso agora. Então, eu vou contar para vocês, eu fui, então, sócia de uma corretora de seguros. Eu sempre quis empreender, e aí eu recebi o convite de um amigo da faculdade para trabalhar com ele nessa corretora. E quando eu cheguei lá, eu achei muito estranho essa questão do plano de saúde. Por que era tão caro? Eu não sei se alguém aqui paga o próprio plano de saúde ou se tem pela empresa, mas é muito caro, é surreal. Né? E a gente começou a pegar a situação dos nossos clientes em que os reajustes a cada ano aumentavam 30%, 35%. E a gente chegou à conclusão que em 10 anos, se a gente continuar nessa mesma linha, o que vai acontecer é que as empresas vão pagar mais de plano de saúde do que de salário. E isso fica insustentável, né? Não faz o menor sentido, é um sistema que está entrando em colapso. Então, por isso que a gente sempre começa a nossa apresentação falando isso. Se vocês sabem qual é o maior custo de uma empresa depois da folha de pagamento, e é saúde. E é saúde englobando vários assuntos, né? A gente tem desde a parte de clima, de faltas, de afastamentos, mas o plano de saúde é o mais caro. E aí a gente foi pesquisar, por que isso acontece, né? Eu tenho altos reajustes, as pessoas estão utilizando cada vez mais o plano de saúde. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai para um pronto-socorro, a gente praticamente assina um cheque em branco. A gente chega lá e a gente assina que, tendo ou não cobertura do nosso plano, se for necessário, o hospital pode fazer algum procedimento com a gente. E depois decide-se quem vai pagar. Então, uma ida a um grande hospital de renome, deve ter vindo uns 2 na cabeça de vocês, imagina esses 2 mesmos, um pronto-socorro custa em média R$10 mil para o plano de saúde. Uma ida ao pronto-socorro. Então, como que funciona hoje para a seguradora? Se você paga R$1.000 de plano, não é tudo isso, mas é só para ajudar na conta, tá? Se você paga R$1.000 por mês de plano de saúde, você pode gastar até 700. Então, 70% seria o que a gente chama de break-even para a seguradora. Se você ultrapassa esse valor, você vai pagar a diferença. É por isso que tem o reajuste. Fora o que a gente chama de inflação médica. Como que funciona essa inflação? O hospital chega para a seguradora e fala assim, seguinte, meu custo aumentou esse ano, então eu preciso reajustar em 20% para o ano seguinte. Não, mas 20% eu não tenho como aumentar 20%. Ele fala, tudo bem, descredencia. Me tira da sua base de hospitais. E aí a seguradora não pode fazer isso, porque para ela descredenciar, ela tem que conseguir um outro hospital na mesma região, do mesmo padrão. Então ela não consegue. E aí ela acaba assumindo esses 20%. Em contrapartida, ela chega para hospitais menores e fala, não vou reajustar nada. Porque eu já estou tomando uma entubada ali daquele hospital maior, então para você eu não vou repassar nada. Porque ela sabe que se esse hospital deixar de aceitar o plano dela, o hospital quebra. E aí o que acontece? Esse hospital atende pior. Porque ele não reajustou os custos que ele precisaria ter reajustado. Então é mais ou menos assim que está funcionando essa relação hoje. E isso está respingando na empresa e está respingando diretamente na gente, no colaborador, né, no usuário do plano de saúde. Porque a empresa não sabe o que fazer. E aí, o que ela faz? Divide o custo com a gente. Então, ela coloca uma coparticipação, ou ela diminui o nível do plano, e ninguém está pensando em como resolver a origem disso. Como que a gente faz as pessoas não irem tanto ao hospital, não precisarem tanto disso? E a gente foi, então, buscar qual que era a origem das doenças.
eu, administradora, não tinha nada a ver com a área da saúde, comecei a pesquisar e cheguei na alimentação. Então, imaginem né, esse processo criativo para lançar uma startup, e foi assim que começou. A gente vendo um problema, como que esse problema estava sendo solucionado, a gente não concordava com a solução, e aí a gente foi atrás da origem e chegou na alimentação. Para vocês terem uma ideia dessa realidade, nos últimos 10 anos a obesidade aumentou 60% no nosso país. Diabetes, quase 62%. Quando eu entro em cirurgia bariátrica, aumentou 340%. A cirurgia bariátrica virou uma indústria. Então tem muitos médicos, quando as pessoas vão procurá-los, eles falam assim: o que você prefere, engordar 10 quilos ou emagrecer 20? Engorda 10 e a gente faz uma cirurgia, mas não existe um acompanhamento psicológico para a mudança do mindset dessa pessoa, não existe um acompanhamento do que originou aquela situação para ser necessária uma bariátrica. E se a gente fosse pegar a estrutura que existe hoje para realizar essas cirurgias e a quantidade de pessoas que já estão aptas a passar por essa cirurgia no Brasil, a gente levaria 50 anos para operar todo mundo. Hoje a gente tem 4,5 milhões de pessoas aptas a fazer uma bariátrica no nosso país. Então não dá para resolver só dessa forma, a gente precisa começar a trabalhar diferente. A gente também começou a perceber que a gente tinha um mega incentivo da indústria para comer mal. Né? Hoje a gente tem comidas rápidas, hoje a gente gosta de bolacha recheada, hoje a gente tem um monte de alimentação fit, que não é muito fit. E aí a gente tem um monte de blogueira falando um monte de coisa, e passar por uma nutricionista é caro, e muitas vezes quando as pessoas passam pela nutricionista elas querem um resultado rápido, e a gente falou, será que a gente não consegue fazer diferente? Será que a gente não consegue gerar uma reeducação alimentar? Então, como que a gente começou? A gente começou indo até as empresas fazendo exame de composição corporal, que é o que a gente está oferecendo aqui em cima. Então, todo mundo que quiser passar, esses exames, se você for pagar, custam R$160. A gente está oferecendo de graça aqui em cima. É só passar lá, 5 minutinhos está feito. A gente começou fazendo esses exames nas empresas para que as pessoas tivessem consciência da composição corporal delas. Então, o peso não diz nada. Quando você faz esse exame, ele te mostra o quanto do seu peso é gordura, o quanto é músculo, o quanto é água. Quando eu comecei a minha empresa, de novo eu não sabia nada de nutrição, eu comia salsicha, tinha várias questões que eu não tinha ideia do que me faziam mal, e eu tinha exatamente o peso que eu tenho hoje, nada mudou nesse aspecto. Mas quando eu fiz o meu primeiro exame de composição corporal, eu descobri que eu não tinha músculo. Então, deixou de ser uma questão estética, passou a ser uma questão de saúde. Quem não tem músculo começa a ter dor nas costas, começa a ter dor no joelho, pode ter osteoporose. Então, tem muita gente que, em termos estéticos, pode parecer que não está no que a gente padroniza como ideal, e em saúde está muito melhor do que eu. Mas eu sou magra, então todo mundo acha que eu posso comer de tudo. Não é verdade. A gente está falando de nutriente. E a gente começou a pesquisar muito profundamente isso. A gente descobriu, por exemplo, que algumas regiões ribeirinhas que não tinham acesso à alimentação, e aí existiam pessoas desnutridas. E aí uma grande empresa do ramo alimentício chegou nessa região e começou a oferecer um monte de comida industrializada. Né? E as pessoas da região acharam o máximo, porque elas eram negligenciadas lá. Mas agora elas estão desnutridas e obesas. E diabéticas, e hipertensas. Foi isso que aconteceu, né? E a gente olhou e falou assim, bom, trabalhava com seguros, né? Se eu tenho um carro, eu coloco gasolina aditivada nesse carro? Eu sei o resultado que eu vou ter. Se eu for no posto e me oferecerem gasolina adulterada, eu aceito? Conscientemente? Não. Se eu não coloco gasolina adulterada no meu carro, por que eu coloco essa comida no meu corpo? O que eu estou fazendo é uma maldade comigo mesma. E eu não estou falando para ninguém virar Bela Gil. Não é a minha proposta. A gente não quer que ninguém seja infeliz. A gente não quer que as pessoas só comam coisas hiper saudáveis e orgânicas, porque a gente sabe que é difícil. Mas se a gente conseguir entender um pouco melhor
como que os nutrientes funcionam no nosso corpo, que tipo de benefício eles podem trazer, e acho que mais do que isso, que tipo de problemas eu não ingerir esses nutrientes pode me trazer, melhor. E nessa origem das doenças, a gente chegou nesse dado. 10% são fatores ambientais, 20% genética e 70% são hábitos. Quando eu falo 20% genética, tem um dado muito importante. Normalmente as pessoas têm as mesmas doenças que a família porque elas mantêm os mesmos hábitos familiares. Então eu tenho diabetes, quando você vai ver a alimentação dessa família e você manteve essa alimentação, você acaba tendo também. Mas é possível silenciar um gene para a próxima geração se você adequa os seus hábitos. Então tem muita coisa que dá para fazer só cuidando da alimentação. Quando a gente viu isso, a gente falou, bom, a atividade física já tem bons players no mercado. Tem bastante gente trabalhando dentro de empresa com atividade física, então vou trabalhar a alimentação. E foi aí que a gente criou a N2B. N2B significa Nutrition to Business, foi o trocadilho que a gente quis fazer. E a gente percebeu que a única forma de mudar era mudando a cultura desse pessoal na empresa. Porque a gente sabe, fazer dieta é mega difícil. Aí você chega na empresa e você tá lá com a sua comida contadinha, e aí vem alguém e fala, vamos no Mac hoje? E aí, não, né, não vou eu aqui comer a saladinha aqui do lado, é super difícil. Mas se eu chego com esse movimento na empresa inteira, é muito mais fácil. E hoje o resultado que a gente tem são pessoas falando, olha, descobri um restaurante natural aqui do lado, vamos lá. A gente gera uma certa competição saudável entre o pessoal para que essa mudança seja geral. E o resultado que a gente tem é a gente pedindo para, por exemplo, a esposa ou o marido ou os filhos também poderem seguir o programa. Existe um formato de tomada de decisão, é uma teoria de dois cientistas, que ele fala o seguinte, para toda tomada de decisão na nossa vida, a gente está em alguma dessas etapas. Pré-contemplação é quando a gente não tem a menor ideia de que a gente tem um problema, a gente não identifica, a gente não sabe que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Quando eu passo para a contemplação, eu começo a entender que talvez eu esteja um pouco acima do peso, ou talvez eu não tenha músculo suficiente, talvez minha alimentação não seja tão legal. Será que eu posso fazer alguma coisa? E aí eu vou para a preparação, então beleza, segunda eu começo, né? Então eu vou para, não, eu vou mudar, eu vou fazer alguma coisa mais intensa na minha vida para gerar essa mudança. E aí você vai para ação e manutenção. Uma vez que você foi para ação, é aquela história, né? Que depois que o cérebro expande, ele não volta mais ao seu tamanho original. Então a gente já aprendeu alguma coisa, a gente não volta mais para a etapa que a gente estava antes. Quando a gente faz o exame de composição corporal, a ideia é tirar a galera de pré-contemplação e contemplação. Esse é o nosso primeiro passo, é falar, ó, tá vendo? Não é estético. A gente precisa resolver esse assunto. E a minha proposta não é ter colaboradores mais magros, é ter colaboradores mais saudáveis. Então, a gente começa assim, e a gente fez um estudo profundo para desenvolver a nossa solução. Aí vai começar a entrar a tecnologia. Com esse exame, a gente começou também a fazer atendimento nutricional dentro das empresas. A gente falou no último ano com mais de 70 empresas e mais de 6 mil colaboradores. A gente ia até a empresa, fazia esse exame, ofereceu acompanhamento para esse pessoal. E aí a gente percebeu que as dores eram muito parecidas. Então a gente trouxe aqui a Aline, que é a nossa persona, né? O que acontece com a Aline? Ela já tentou vários tipos de dieta. A dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta da carne, de todas ela já tentou. Ela não consegue ter disciplina, ela tem muita dificuldade, porque normalmente ela faz uma dieta muito restritiva. E aí ela consegue seguir 2 semanas, e depois ela come tudo que ela não comeu essas 2 semanas. É isso que acaba acontecendo. Ela acha que cada nutricionista fala uma coisa, porque ela já foi umas 5, 6 nutricionistas, cada uma seguiu uma linha, ela não sabe o que fazer, como dar continuidade a isso. Só que ela tem um monte de sinal e sintoma por causa disso. Então ela tem desconforto, ela fica um tempão sem ir ao banheiro, ela tem retenção de líquido, ela tem boca seca, ela tem um monte de coisa que ela nem sabe que é relacionada à alimentação. Ela tem insônia, ela acorda super cansada, depois do almoço ela não rende nada, e ela continua sofrendo com isso.
E quando ela vai no mercado, piora. Ela não sabe o que escolher. Ela não sabe o que é bom. Então, ela até tem a intenção de comprar produtos melhores, mas ela não sabe por onde começar. E foi aí que a gente criou o nosso aplicativo. Nosso aplicativo foi com base em tudo isso e como que a gente trouxe a inteligência artificial para isso. A gente começou com uma coisa muito simples, que era: eu não vou oferecer só cardápios de emagrecimento. Então, o aplicativo hoje oferece para ganho de massa, para saúde e para emagrecimento. Então, é de acordo com o que a pessoa quer. Não, estou super feliz com o meu corpo, eu só quero comer melhor. Tá ótimo, a gente oferece. Outro ponto, a gente oferece cardápios vegetarianos e veganos. Estando nesse meio, eu percebo que isso cada vez é mais tendência. É quase que parte natural da evolução alimentar. A gente começa a perceber como que o nosso corpo reage em relação à carne vermelha, etc. E começa a se interessar. Então, a gente já oferece. A segunda dor era: tenho dúvidas e não vou tirar essas dúvidas sempre na frente da nutricionista. Não tem como eu ir até a nutricionista. Meu dia é hiper corrido. E eu tenho dúvidas que são simples. Eu não quero ficar perguntando para aquela minha amiga nutri, coitada, que sempre fica respondendo para mim. Então, a gente tem um chat com a nutricionista. Tem uma nutricionista de fato à disposição para tirar todas as dúvidas. E aí as pessoas me falaram: nossa, mas como que você vai fazer isso? Quantas nutricionistas você vai precisar ter? E, gente, não são tantas dúvidas assim. Se a gente pensar quantos WhatsApps a gente responde por dia, dá para uma nutricionista atender um monte de gente. Mas a gente tinha uma dificuldade. Tem um videozinho, mas ele não está passando, mas eu vou contar para vocês como que funciona. Que era assim: ok, tem um cardápio, tirei minhas dúvidas, só que a hora que eu coloco as coisas no prato, eu não sei se está certo. E os aplicativos que existem hoje para avaliar se está certo, você tem que digitar o que você está comendo. 2 colheres de arroz, uma concha de feijão. Cara, não dá. A gente já interage pouco com as pessoas. Se a gente chegar no almoço e tiver que digitar tudo que está no prato, esfriou. Não dá. Então, a gente começou com uma coisa simples, que é: tira a foto e a gente avalia pela foto. Então, lembrem que eu manjava muito pouco de tecnologia. Tirou foto, a nossa nutri avaliou se aquilo é saudável ou não, tão simples quanto. Será que a gente pode evoluir isso tecnologicamente falando? E aí a gente descobriu a inteligência artificial e começou a fazer alguns testes. E aí a gente começou a pegar essas fotos e ensinar. A gente tentou o Watson e Cortana, mas eu tô aqui, eu posso falar que as mulheres às vezes são melhores, né? Então a Cortana voou na frente do Watson no nosso caso. E a Cortana começou a identificar: olha, aqui tem salada, aqui tem arroz integral, aqui tem fritura, aqui tem... E a gente está ensinando ela, ensinando. E a gente falou: como que eu ajudo as nutricionistas também? Porque eu não quero acabar com a profissão delas, pelo contrário, eu quero que mais gente se interesse em passar por uma nutricionista, mas faça isso de um jeito suave, que comece a se interessar até chegar numa profissional. Então a gente criou uma base colaborativa. De um lado eu tenho uma porrada de nutricionista. A gente tem hoje mais de 200 nutricionistas cadastradas na nossa plataforma. Do outro lado eu tenho a postagem das pessoas que usam o nosso aplicativo. E essas nutris vão avaliando. E aí esse problema de cada nutricionista fala uma coisa acaba. Porque eu estou dando para vocês a avaliação de 200 nutricionistas. E aí elas começam a avaliar esses pratos e a gente vai ensinando a Cortana para identificar o que vocês comeram e se é bom ou não. Eu não sabia que isso era possível, eu não sabia que isso era tão simples quanto acabou sendo. E aí a gente evoluiu e falou: bom, já que eu tenho uma base de nutricionistas aqui, será que eu não posso avaliar produto industrializado também? E aí a gente subiu esses produtos na nossa base, essas mesmas nutricionistas fazem essa avaliação. E aí a gente entrega aqui, tá com um videozinho só, mas você escaneia de fato o código de barra e vem a avaliação dessas nutricionistas com uma nota variando de A a E. É igual aquela barrinha do Imetro, sabe? A gente fez igualzinho para ficar fácil de entender. E, por último, a gente trabalha métricas, porque o ideal é a gente avaliar como está a nossa evolução. Então, eu vejo como começou a minha alimentação e como ela evoluiu desde que eu entrei na plataforma.
Quem faz o exame também tem o resultado do exame no aplicativo. Qual que é o próximo passo? A gente olhou e falou, putz, já comecei a trabalhar em inteligência artificial, que eu achei que era difícil, e descobri que dava para fazer. O que a gente está fazendo, esse acho que demora um pouquinho mais, mas estamos fazendo eu coloquei isso em cada aba do meu aplicativo, agora eu quero interrelacionar isso. Então você escolheu este cardápio, deixa eu ver se a sua alimentação está de acordo com o cardápio que você escolheu, para saber quanto você ficou dentro da alimentação que você gostaria. Ah, estou dividindo em macronutrientes, quanto que eu tenho de gordura, proteína e carboidrato em cada prato. Para isso, a inteligência artificial precisa saber quanto tem ali. Então, aquelas 2 colheres de arroz que a gente falou precisam ser estimadas pela inteligência. Então, é muito louco, né? Não sei se vocês sabiam que dava para chegar nesse nível, eu não sabia. E fiquei surpresa e estou feliz da gente conseguir desenvolver isso. A gente começa a trabalhar nesse formato e falar, vi que você pesquisou tal suco, tenho aqui outras recomendações para você. E a nossa evolução agora é conseguir fazer um diagnóstico um pouco melhor pelo aplicativo. Nisso, a trava que a gente tem é o próprio Conselho de Nutrição, que hoje não permite atendimento online. Mas a gente acabou de passar no processo da Eretz-Bill, que inclusive está apoiando também, que é do Einstein, e a gente acredita que com esse nome agora a gente consegue mais apoio. Mas o ideal para a N2B, o futuro disso, primeiro é abrir para a pessoa física. O que a gente vai fazer aqui para vocês todo mundo que tiver inscrito vai receber um cupom de desconto. Para vocês terem uma ideia, gente, hoje o custo para a pessoa física que a gente costuma fazer é R$19,90 por mês, para ter esse acompanhamento todos os dias. Então, para ter todas as refeições avaliadas e para ter o chat com a nutricionista à disposição. A gente vai fazer um cupom de pelo menos 50% de desconto para vocês testarem. Eu vou mandar e vou considerar que o pessoal aqui é uma empresa. Então, quem passar pela bioimpedância também vai receber o comparativo com quem participou do evento. Mas o nosso futuro é esse, eu conseguir saber quais são as suas dificuldades, pelo que você está passando, como que está a sua alimentação, para poder te fazer recomendações mais assertivas. Esse é o começo mesmo. Eu espero que a gente consiga evoluir ainda mais nesse processo. E a inteligência artificial está ajudando a gente pra caramba. Eu fico à disposição, se vocês tiverem dúvidas. A parte técnica eu posso passar para vocês, a pessoa que cuida disso pra gente, mais profundamente. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem do que dá para fazer, ou quiserem me passar feedback do que vocês sentem falta ao tentar mudar a alimentação, estou 100% à disposição. Deixo o meu contato aqui e pergunto para vocês. Como está a alimentação de vocês hoje? Uma maravilha! Ninguém vai dizer que não, né?